está no ar o Arquivo de Notícias. Aqui a gente mostra os destaques do meio político. Veja agora as manchetes deste fim de semana. A empresa Manitowalk terá incentivos econômicos e fiscais revogados. Projeto é de iniciativa da mesa diretora. Vereador Ronaldo Rosa quer disponibilizar audiolivros para alunos da rede municipal. E ainda, Legislativo promove primeira sessão do Estudante do Ano. O Parlamento aprovou a revogação parcial da lei que, em 2011, concedeu incentivos econômicos e fiscais à Manitowalk. A atitude foi tomada porque a empresa norte-americana suspendeu as operações em Passo Fundo e demitiu quase todos os funcionários. A Manitowalk inaugurou a primeira sede na América Latina em março de 2012 com ótimas perspectivas. A previsão anual era de fabricação de 44 guindastes e de um faturamento de 250 milhões de reais. Mas o vereador Patrick Cavalcante alega que a multinacional não cumpriu o protocolo de intenções firmado com o executivo. Em 2011, esta empresa veio ao Passo Fundo, o projeto de lei veio. A Câmara, votei favorável na época, porque tenho a concepção e a visão que quando indústrias grandes ou empresas de qualquer porte querem instalar no município, a Câmara de Vereadores, quando o projeto vem do Executivo, tem que ser parceira para que nós possamos, então, gerar emprego e renda na cidade, no momento de dificuldade que já vinha, a tal de bolha que vinha dos Estados Unidos para cá, prejudicando muito a nossa economia. Posteriormente a isso, essa empresa se deparou, então, com esta crise mundial, que atingiu também o Brasil, se deparou também com a Operação Lava Jato, que esta empresa ela presta serviços para as grandes empreiteiras e acabou então atingindo ela em cheio. Ela acabou em 2016, então encerrando as suas atividades, demitindo mais de 100 funcionários, na verdade, trazendo então um prejuízo muito grande, porque o município cumpriu com o seu contrato, né, que tinha assinado com a empresa, né, com a lei, que era então a doação de 450 mil metros quadrados de área, doação de 5 milhões de investimento entre asfalto, terraplanagem e outras melhorias, e além de incentivos fiscais, né, como o IPTU e o ISS. Além do projeto de lei, o parlamentar também ingressou na Justiça com uma ação popular que anula a doação da área. Nós entramos com uma ação no Ministério Público Estadual, uma ação civil pública no Judiciário, tendo também a participação do Ministério Público, dando o Ministério Público o aval ao nosso pedido da devolução desta área ao município, já que a lei de concessão que deu esta área no artigo 7º, ela fala que se não cumprisse com o termo assinado, esta área reverteria ao município. Então, nós estamos pedindo na Justiça esta área de volta e também, como trata a lei de concessões, ela só fala da questão da área e da doação, nós estamos tratando, então, também, fora dessa ação popular, hoje aprovado por quase unanimidade, só tendo um voto contrário, né, tendo o apoio da maioria dos vereadores, retirada dos incentivos desta empresa, que é o ISS e também o IPTU. O vereador Patrick Cavalcante afirmou ainda que a revogação dos incentivos evita que a cidade tenha outras perdas ao longo do processo. Desta forma, nós estamos ajudando o município a ter uma arrecadação a mais, lembrando que, infelizmente, nós poderemos cobrar somente 1 ano e meio, porque essa empresa tinha concessão por 7 anos, já está encerrando, mas que seja o pouco, mas que a gente possa mostrar então para as empresas que não têm nenhum incentivo no município, que a lei é para todas. Ela ganhou uma grande área, ganhou o apoio de Passo Fundo e a confiança da cidade. Quem quebrou essa confiança foi a empresa Manitowalk, não fomos nós, Passo Fundenses. Caso o prefeito sancione, esta empresa então deverá pagar, né, o IPTU. Para nós, que é um momento de crise, é importante resgatar esse recurso que vai ajudar os cofres públicos para melhorar a saúde, a educação, o saneamento básico e outras áreas que o município atua. Os vereadores também apreciaram novos vetos do prefeito Luciano Azevedo a matérias aprovadas recentemente na Casa. Acompanhe a decisão do plenário sobre o conteúdo rejeitado. O regimento interno determina que, para a derrubada do veto, é necessário o voto da maioria absoluta dos membros da Câmara. Desta forma, com o apoio de 11 parlamentares, foi possível transformar em lei a matéria do vereador Saul Spinelli, que estipula o prazo de 30 dias para a entrega do resultado do exame do colo do útero. Existe previsão orçamentária, existe o programa, então existe também a possibilidade do Legislativo prever um prazo. Porque se não tem prazo, muitas vezes até o próprio exame não tem utilidade porque ele chega tarde. Então, a questão do diagnóstico precoce do câncer, ele é a certeza
do tratamento, que já tem lei, inclusive federal, que prevê um prazo para iniciar o tratamento depois de feito o diagnóstico. Então, consulta, exame, início de tratamento, igual a cura do câncer. A cada 2 pessoas no mundo, uma vai ter câncer. Isso é a expectativa aí, as literaturas estão mostrando isso. Então, hoje a Câmara de Vereadores, ela aprova este projeto de lei de nossa autoria, mas construído com vários profissionais da medicina e construído com uma sociedade civil organizada. Eu fico muito feliz, as mulheres precisam de ter leis que protejam a sua saúde e que, de fato, diminuam não só as mortes, como também os gastos excessivos que são feitos naquele tratamento, muitas vezes sem solução, porque o diagnóstico vem tarde e aí o tratamento não tem sucesso. Mas o plenário decidiu manter o veto total do Executivo a outros 3 projetos. Entre eles, o texto que obriga a Prefeitura a informar no carnê do IPTU os valores em atraso. O vereador Pedro Danelli explicou que agora fará modificações no texto. O projeto era para informar as pessoas que tinham débito no município, para evitar essa questão, como falei já, de várias ações, né, junto ao fórum, cobrando as pessoas ou penhorando os terrenos, as casas, enfim, das pessoas. Só que tem no artigo 1º nós acrescentamos colocar o valor por extenso, e no carnê você não pode expor, na verdade, depois a gente, até através de informações que a gente foi buscar mais tarde, tu não pode colocar, por exemplo, uma pessoa, o valor que a pessoa está devendo em qualquer lugar. Por quê? Porque o carnê de IPTU muitas vezes não é você que recebe, é outras pessoas que vão receber e vão estar olhando o teu carnê. Então isso não pode se fazer isso. E vamos apresentar novamente, por exemplo, colocando o telefone do município, um texto, uma frase, ligue, entre em contato, entre nas redes sociais, ou no Facebook do município, enfim, avisando o contribuinte quando receber o carnê que ele faça um contato para ver se ele tem algum débito atrasado, entende? Mas é um tipo de informação, então, e não de colocar valor no carnê. Também foi vetada a proposta que autorizava o município a retirar os veículos abandonados das vias públicas. A ideia do vereador Fernando Rigon era de notificar o proprietário para que resgatasse o bem. Caso contrário, haveria um leilão da sucata. Já está previsto no Código de Postura multa para quem deixa os carros abandonados por mais 24 horas. Então, nosso trabalho agora vai ser fiscalizar, ver se a questão da multa está sendo cobrada e também fazer essa indicação então, ao prefeito que ele coloque isso em prática. Até porque é um problema de saúde pública também. Exatamente, a gente continua verificando que há muito carro abandonado. Algumas pessoas entenderam que realmente isso era bastante e retiraram os carros da rua. Mas ainda há muito carro abandonado. Além da saúde pública, é o visual da cidade, né? Então, eu acho que a ideia ela é boa. Então, como não passou com o projeto de lei, nós vamos fazer uma indicação ao Executivo, que o Executivo toma agora a iniciativa de propor uma lei nesse sentido. O terceiro veto, mantido com 14 votos favoráveis e 6 contrários, atinge um projeto de lei do vereador Rafael Colucci. O texto, recusado totalmente, proibia a venda e o uso de fogos de artifício com ruídos sonoros no município. E a seguir, Saul Spinelli relata a preocupação com o futuro de famílias que residiam em edifício interditado no bairro Edmundo Traem. O samba já foi proibido no Brasil. Hoje é uma importante manifestação cultural. As religiões de matriz africana também já enfrentaram preconceito. O problema é que pouca coisa mudou. Os cultos afro-brasileiros fazem parte da nossa herança cultural. Mesmo assim, são os principais alvos do racismo na religião. Denuncie a discriminação. Não importa a sua crença, acredite no respeito.
Já está tramitando o projeto de lei que obriga a Prefeitura a disponibilizar audiolivros para alunos da rede municipal. Desta forma, deficientes visuais poderão estudar e conhecer o mundo através das palavras gravadas. No Brasil, muitos títulos convencionais já foram gravados e estão disponíveis em CDs, aplicativos e na internet. Como, por exemplo, João e Maria. Como estavam com muita fome, comeram um pedaço da casa. Enquanto comiam, saiu de dentro da casa uma velha de bengala que os convidou para entrar, fingindo-se de boazinha, mas ela não passava de uma bruxa malvada. Com a aprovação da lei, as narrações de livros didáticos serão obrigatórias nas escolas. O vereador Ronaldo Rosa acredita que a iniciativa vai potencializar a inclusão educacional e o acesso à cultura. Esse é um dos bons exemplos que a gente acompanha em outros lugares, que está funcionando muito bem. E Passo Fundo, por ser justamente um polo de educação, nós aqui temos quase que obrigação de, se não sair na frente, pelo menos acompanhar os bons exemplos que temos pelo mundo afora nessa área. E esse projeto do audiolivro, ele vem para beneficiar pessoas com necessidades especiais que hoje, né, não encontram disponível nas escolas municipais dessa possibilidade de apenas lá uma história, de apenas um livro sobre política, de conhecimento geral, a pessoa apenas poder ouvir o que está apresentando aquele livro. De acordo com o projeto, a Prefeitura deve adquirir os audiolivros através de parcerias com instituições de ensino superior que tenham a capacidade para desenvolver as gravações. O vereador lembra ainda que o Executivo dispõe de valores para a compra de materiais didáticos pedagógicos. Nós temos instituições, inclusive aqui em Passo Fundo, que já disponibilizam para o seu meio, inclusive acadêmico, o audiolivro, e nós queremos levar isso para a escola, que cada escola do município tenha pelo menos um exemplar de audiolivro, para que as pessoas com necessidades especiais possam também acompanhar, de certa forma, o aprendizado. E os recursos que serão destinados para que o município possa oferecer também essa possibilidade, eles já estão previstos no orçamento. A questão toda é um direcionamento. A Secretaria de Educação é aquela que tem a maior fatia do bolo da peça orçamentária. Então, recursos existem, apenas é uma questão de visão, uma questão de gestão e de prioridade. É direcionar recursos para essa área, até porque os recursos, nós não temos números exatos, mas os recursos eles não são tão grandes assim e com certeza os benefícios são muito maiores do que os recursos que serão necessários. 16 famílias que residiam em um edifício no bairro Edmundo Traem sofrem com a incerteza do retorno para o lar. O prédio Gralha Azul, que precisou ser desocupado e interditado por danos estruturais, é um projeto do governo do estado com a Caixa Econômica Federal. O vereador Saul Spinelli, que acompanha o drama dos proprietários, decidiu expor o caso na tribuna do Legislativo. Há um ano, uma vistoria do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Prefeitura alertou a todos sobre as condições precárias do edifício. Após a saída dos moradores, se iniciou um estudo de recuperação. Acontece que um laudo feito por um engenheiro contratado pelas famílias aponta que a estrutura não suporta nenhuma nova obra. Com isso, o sonho da casa própria, iniciado há 20 anos, foi interrompido. Em sessão plenária, o vereador Saul cobrou a responsabilidade dos órgãos envolvidos e disse quais medidas estão sendo tomadas para resolver o problema. O pronunciamento foi acompanhado pelo advogado do caso e por duas senhoras que moravam no local. Coab 1 e Coab 2 foram construídas lá em 1980 e os moradores levaram por essa surpresa de que um prédio com 16 famílias tem aí um laudo que determina a demolição. Como já é de conhecimento da comunidade, famílias formadas por idosos, pessoas que depositaram todas as suas economias naquele edifício, naquele apartamento, naquela propriedade, e através então do Dr. Mendonça, da doutora Catiane, estamos desde o ano passado com uma ação judicial querendo responsabilidade, sim, da Caixa Econômica Federal e do governo do estado. Mas agora, paralelo ao processo judicial, queremos o aluguel social para essas famílias, porque nós estávamos numa tratativa para reformar e estruturar o prédio, junto com as famílias, junto com o construtor e junto com o engenheiro.
Este laudo diz que não é possível mais. Então, quem vai pagar, quem vai ajudar as famílias que hoje estão morando de favor, estão morando mal, estão com as suas mobílias todas espalhadas pelos parentes, ou até mesmo aqueles que estão pagando aluguel, estão retirando o dinheiro de um salário mínimo para pagar aluguel, estão sem condições de comprar medicamentos e até viver, desfrutar da sua aposentadoria. Então, alguém tem que ser responsável. A partir do laudo, agora também desse parecer técnico do Dr. Eduardo, também surgiu a questão que tem o risco de desabamento do edifício. Isso, vamos dizer assim, extrapola já as 16 famílias. Além desse drama que elas estão vivendo, ainda tem esse agravamento do dano, de extensão do dano que pode atingir a outras pessoas, os vizinhos, os prédios vizinhos, ou até os transeuntes, os carros que passam por ali, porque, como o doutor Eduardo mesmo diz, as situações semelhantes com o material que foi utilizado nesse prédio, aconteceram vários casos que está no parecer, exemplificando, houve a ruptura sem aviso. Então o prédio pode ruir a qualquer momento. Então a solução agora já tem a perícia técnica já indicado pelo juiz, ele já determinou a perícia técnica, vai ser feita a perícia técnica e a partir daí vai se dar seguimento ao processo, né? Eu estou pedindo, pelo amor de Deus, nos ajude, gente. Não sou só eu, é 16 famílias, são velhinhos que estão lá, é gente que passou a vida inteira, que largou de esperança. Eu trabalhei tanto, gente, tanto que eu me aposentei por invalidez, poder pagar aquilo lá, gente, para ter uma escritura. Então não é fácil, gente, eu chegar e dizer para vocês assim, ó. É triste dizer para vocês que tem 16 famílias chorando, amargurado, um liga para o outro chorando, um está no hospital, um tenta dar uma força, a gente tomando remédio, sim, bem dizer, quase para louco. Não tem mais estrutura, gente. A gente só está pedindo o mínimo, a nossa dignidade, a gente só está pedindo o que é nosso, o que a gente pagou, que a gente passou uma vida inteira pagando aquilo lá. E depois do intervalo, Câmara de Vereadores retoma a mobilização para duplicar a BR-285. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. Você já pensou como seria ser vereador por um dia? Os alunos da Escola Estadual de Ensino Médio Ernesto Toqueto e da Escola Municipal de Ensino Fundamental Benoni Rosado vivenciaram esta experiência. Os detalhes na reportagem de Cláudia Tainá. A atividade aconteceu durante a sessão do estudante, que fez parte da programação comemorativa pelos 160 anos do município. Além de conversarem com os vereadores e participarem da simulação de uma sessão plenária, os alunos puderam defender seus projetos. Eu e minha dupla, no plenário ali, demos uma grande demonstração do que a gente tinha um projeto, que era o passe livre escolar, que viabilizaria a chegar até a escola de certos estudantes, com a integração escolar, que seria, no caso, a gratuidade da segunda passagem, de quem tem que pegar 2 ônibus, e de uma melhora na saúde pública, na saúde, na segurança, em mais policiamento nos bairros, não só no centro,
E foi mais ou menos isso com tudo que a gente aprendeu aqui hoje. Que nem eles fizeram com nós ali, de fazer essa dinâmica, a gente aprendeu bastante, a gente meio que se tornou um vereador e deu as ideias do povo, que seriam os nossos colegas ali, os professores e todos, para ajudar eles, para meio que dar umas ideias para eles, do que a gente está querendo, do que a gente precisa, que nem o meu grupo foi sobre o Vale Transporte, de zerar, de fazer gratuitamente, para não ter que gastar, quem às vezes pega mais de um ônibus por dia. Os estudantes aproveitaram o dia para se divertir, mas também para reivindicar demandas para suas comunidades. Entre as propostas mais defendidas até mesmo pelas crianças estavam melhorias nos serviços de saúde. Foi muito importante porque várias pessoas disseram para arrumar mais os hospitais, as estradas e as escolas. E para ti, então, conhecer um pouquinho o trabalho dos vereadores? Foi legal, porque eu nunca tinha vindo aqui. Para mim é muito bom hoje, por causa que sempre tá um dia bom, um dia ensolarado, e eu disse que a gente tem que melhorar o parquinho dos Três Palmeiras e tal. Aprendi que tem que arrumar as ruas, tudo, e só. E o que vocês pediram ali em cima que é importante para a comunidade? Tudo. Para os professores, esse foi um momento de intenso aprendizado. Eles destacaram que, além de entenderem um pouco do trabalho legislativo, as crianças puderam perceber a importância da construção da política com toda a sociedade. Estava acompanhando eles, preparando as suas falas, para que pudessem defender as suas ideias. Acho que é bem importante, sim, os nossos crianças são muito sábias, são muito inteligentes, e gosto muito de participar de atividades diferentes. Então é uma grande oportunidade para eles ver e ao mesmo tempo participar, que acho que a política se faz participando. Sempre que possível, assim, então a gente procura levar os alunos para fora das dependências da escola para sentirem de perto, né, como é que funciona o trabalho do legislativo e do que a gente fala em sala de aula, né, para eles assim, verem de perto como é que funciona. E foi bem importante, então, esse convite. Foi muito, muito bom, assim, eles gostaram. Um momento bem importante para os estudantes, né, conhecerem o que é a política em Passo Fundo, e é um meio deles se importarem um pouco com o que é nosso, né, o que é da sociedade, o que é importante para o nosso município hoje, né. Em tempos que a política é tão mal falada, acho que é um desafio bem importante para o jovem, para a criança e para nós adultos pensarmos que é a política que faz o destino da gente. A gente não pode ficar de fora e deve participar, quando pode, das ações e da vida em que, enfim, a comunidade e a cidade nossa promove. O presidente da Câmara de Vereadores falou sobre a história da Seção do Estudante, criada em 1997. Para ele, o evento aproxima os alunos da Casa do Povo. A Seção do Estudante ela foi inaugurada e homologada aqui na Câmara de Vereadores em 97, né, pelo então vereador Giovanni Corralo. De lá para cá é uma iniciativa que a Câmara traz para dentro da sua casa aqui, estudantes da rede pública e também particular, para debater um pouquinho das necessidades e anseios da cidade, conhecerem as funções do vereador e o trabalho dos vereadores. Na comemoração dos 160 anos, uma das propostas que nós tivemos com a mesa diretora era, então, fazer uma sessão do estudante. E hoje nós fizemos ela com a participação de 2 escolas municipais, Ernesto Toqueto e Benoni Rosado, onde as crianças puderam, entre elas, os nossos alunos, né, puderam entre eles escolherem os 21 vereadores que puderam, então, estar sentados no plenarinho e ali no plenário, então, debaterem projetos. Nós fizemos uma dinâmica um pouquinho diferente, nós deixamos, num período de 10 minutos, que eles pudessem, entre eles, de dupla, escolherem os projetos que eles gostariam de defender caso eles fossem vereadores, e durante a tarde eles foram vereadores, né, aqui na casa, e eles depois apresentaram para a grande plateia, que eram os colegas e professores, e nos surpreendeu muito a iniciativa de nós trazermos a cidadania para dentro da Câmara de Vereadores, os nossos alunos, nossas crianças,
que são o nosso futuro, empresários, políticos, né? Eles são o nosso futuro. Então foi uma sessão muito alegre. Eu comentava com o vereador Ronaldo, estava ao meu lado, dizendo assim, nossa, a gente fica no estresse na sessão ordinária nossa, né? Tu vê como aqui a gente está leve, está tranquilo, né? Ouvindo tudo o que nós falamos ontem na sessão de segunda-feira sobre saúde, sobre trânsito, sobre iluminação. As crianças hoje nos deram uma aula muito bonita, nos ensinaram muito, trazendo os temas que nós abordamos diariamente aqui na Câmara de Vereadores, através dos pedidos de providência e indicações do Executivo, eles vieram debater. Então, eu tenho a convicção, a certeza, que os colegas vereadores estão no caminho certo, ouvindo a demanda da comunidade. A mobilização para duplicar a BR-285 no perímetro urbano de Passo Fundo deverá ser retomada. A ideia é novamente unir esforços com empresários e autoridades para garantir a obra. O presidente da Câmara Municipal promoveu uma reunião com os vereadores, representantes do Executivo e empresários. O objetivo é duplicar o trecho entre a BR-153, em Passo Fundo, e a ERS-324, em Pontão, além dos cruzamentos com a ERS-135 e a Avenida Brasil. Este é o maior trecho de perímetro urbano da rodovia com acesso a bairros, Distrito Industrial e Universidade. Patrick Cavalcante lembrou que o Legislativo já discute o tema há alguns anos, inclusive com a criação de uma comissão especial. Porém, o debate precisa ser reativado. Porque nós estamos pressionando o DENIT para o termo de referência que viesse de Brasília para Porto Alegre ou para a Vacaria, para que então desse o pontapé inicial ou uma expectativa então desta duplicação da BR-285, que sai aqui da UPF até o trevo de acesso a Pulador, ali né, nesse sentido, e também uma rótula de acesso fechada ao Distrito Industrial. Então a ideia nossa foi reunir os empresários que são oriundos da BR-285, a Associação de Moradores do bairro São José e também do bairro Petrópolis, para então reativarmos esta comissão e começar a trabalhar. O projeto de duplicação tramita no DENIT desde 2012. As últimas informações constam que o termo de referência, que é o documento que dá as diretrizes para a elaboração do projeto, está em fase de adequações pelo departamento. E nós encerramos o arquivo de notícias com as imagens que marcaram a semana. Obrigada pela sua companhia e uma ótima noite!